Caso Roswell, terceiro e último episódio. Desenvolvimentos posteriores. A partir de 1979, após as declarações de Jesse Marcel, a versão oficial dos acontecimentos começou a ser posta em dúvida. A opinião pública também, decorridos mais de 30 anos, tinha menos confiança nos governos. Já se tinham dado os escândalos de Watergate, 1974, e o caso Irão, Contras, 1987, que contribuíram para o sentimento de muitos cidadãos de que as autoridades costumavam mentir e escondiam fatos. Publicações e procura de testemunhos. Em 1980, foi publicado o primeiro de centenas de livros sobre o assunto, The Roswell Incident, de William Moore e Charles Berlitz, baseado nos testemunhos de cerca de 90 indivíduos. Berlitz, professor e linguista, já era conhecido na altura como autor de livros sobre mistérios como a Atlântida, o Triângulo das Bermudas e outros. Os autores alegam o encobrimento do episódio logo no seu início, com pressão sobre as testemunhas, essencialmente sobre William Brazel, mantido sob custódia militar por cerca de uma semana, e que não tardaria a arrepender-se de ter sequer falado do assunto. Pela primeira vez são mencionados supostos cadáveres de alienígenas, que contudo Brazel nunca referiu. Os autores levantam a hipótese de um objeto voador, cerca do dia 2 de julho de 1947, ter sido atingido por um relâmpago, a norte de Roswell, sofrendo importantes danos, mas continuando no ar até se despenhar por fim num segundo sítio, que pensam ter sido num local conhecido como Plains of St. Augustine, onde os corpos dos tripulantes teriam sido descobertos por várias testemunhas, entre elas um grupo de estudantes de arqueologia. 11 anos depois deste primeiro livro, o militar e escritor Kevin Handley, junto com Donald Schmitt, publicam o UFO Crash at Roswell. O livro reúne os testemunhos de cerca de 200 indivíduos, cada um deles com a sua parte no incidente. Apesar de tantos anos decorridos, de acordo com os autores, vários recusaram falar ou invocaram um voto de silêncio, feito em 1947. Outros afirmaram nem sequer terem estado no local dos acontecimentos, apesar de provas em contrário. Alguns receavam que lhes fosse retirada a reforma e outros tinham receio do ridículo. Por fim, alguns já tinham falecido. Entre as testemunhas, encontram-se duas altas patentes militares, o coronel Thomas J. Dubose e o tenente-coronel Arthur Eson. O livro afirma que o caso foi abafado durante anos pelo governo dos Estados Unidos. O senador Davis Chaves alegadamente ordenou à imprensa local que se mantivesse calada sobre o incidente e os destroços explicados como sendo partes de balões meteorológicos. Aqueles que tinham qualquer informação sobre o evento juraram segredo, e o próprio Brazel teria aceito um novo caminhão em troca do seu silêncio. Os relatos das testemunhas reafirmam a existência de um segundo local de impacto, o cerco dos dois locais por um cordão militar, a passagem do solo a pente fino por dezenas de homens e o envio de todo o material recolhido em voos especiais para várias bases militares, entre elas a de Fort Worth. Algumas testemunhas dizem ter observado cadáveres de tripulantes do objeto, descritos como pequenos seres de pouco mais de 1 metro de altura, cinzentos claros, de cabeças grandes em forma de pera, braços e pernas magros, vestindo fatos metálicos ajustados. Os olhos eram grandes, negros e sem pupilas, e afastados. O nariz era uma ligeira protuberância e a boca era uma fenda. As mãos tinham 4 dedos. Em 1992, S. Friedman e Don Berliner publicaram Crash at Corona, The US Military Retrieval and Cover-up of a UFO, que em parte modificou a teoria do incidente com base em novos testemunhos. Os autores sustentam que um OVNI foi destruído no ar no rancho de Brazel, e um segundo OVNI se teria despenhado noutro local, Plains of St. Augustine, quase intacto. O número de tripulantes dos objetos poderia atingir 8. Em 1994, Handley e Schmitt escreveram outro livro, The Truth About the UFO Crash at Roswell, que incluía uma alegação de que corpos dos alienígenas foram levados por avião para serem examinados por Dwight D. Eisenhower. Roswell como mito moderno americano. Em 1997, os antropólogos Benson Saller, Thales Ziegler e o físico, engenheiro e meteorologista Thales Moore publicam UFO Crash at Roswell, The Genesis of a Modern MYTH. Para os dois antropólogos, o mito de Roswell não passa de um motivo folclórico tradicional revestido com trajes modernos.
Ziegler desdenha os testemunhos contidos nos vários livros até aí publicados sobre o caso, que deveriam ser classificados pelas bibliotecas como relatos de ficção, e propõe nova terminologia. Os testemunhos seriam antes lendas personalizadas, e as testemunhas seriam traditores. Explica Ziegler que um traditor é um portador ativo das tradições de um grupo, neste caso, o grupo OVNI, que as pode comunicar verbalmente de uma forma eficaz. Quanto aos autores dos livros sobre Roswell, o seu papel seria similar ao dos folcloristas que registaram os contos folclóricos que a maioria de nós aprendeu quando crianças. A obra UFO Crash at Roswell também inclui o relato meticuloso de C. Moore sobre como as experiências de 1947 para lançar refletores de radar por meio de balões podem ter levado ao mito dos OVNIs de Roswell. Majestic 12. Em 1984, Jaime Chandera, ligado aos meios ufologistas, recebeu na caixa do correio um envelope contendo um rolo de película de 35 mm a preto e branco que, quando revelado, mostrava imagens de 8 páginas de documentos oficiais descrevendo a Operação Majestic 12. Os documentos supostamente revelavam um comitê secreto de 12 indivíduos, autorizado pelo presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, em 1952, e explicavam como a queda de uma nave espacial alienígena em Roswell em julho de 1947 tinha sido escondida, como a tecnologia alienígena recuperada poderia ser explorada, e como os Estados Unidos deveriam envolver-se com a vida extraterrestre no futuro. Stanton Friedman publicou mais tarde, 2005, no livro Top Secret Magic, o que seriam evidências documentais da existência do grupo governamental clandestino. Infelizmente para Friedman, investigações do FBI e uma análise independente de John Nickel, proeminente investigador cético de fenômenos paranormais, concluíram que os documentos são completamente falsos. Uma das maiores evidências disso é que foi encontrada uma carta original do presidente Harry Truman, de 1º de outubro de 1947, cuja assinatura foi fotocopiada e reproduzida pelo S. falsário, S. nos documentos MJ-12. A autenticidade dos documentos é posta em dúvida pela maioria dos ufologistas. Carl Sagan nota que o ponto mais suspeito é exatamente a questão da proveniência, as provas miraculosamente postas à porta de casa, como num conto de fadas. Os críticos notaram que o formato das datas não estava em conformidade com o estilo governamental, os documentos não tinham um número de registro, os títulos militares estavam incorretamente anotados, e as assinaturas pareciam ser copiadas para os documentos. Jacques Vallée ficou convencido de que a fonte do MJ-12 funcionou como manipulador de uma fuga de informação artificial e não como uma verdadeira denúncia. Caso Roswell, terceiro e último episódio.